Fala galera, hoje estamos aqui no Hippocrates Academy com uma aula muito especial que eu aposto, se você é estudante de medicina, foi estudante de medicina, é médico, vai lembrar dessa matéria, às vezes com muito carinho, às vezes com raiva, né? E hoje vamos simplificar para você, mostrando que essa matéria não é tão difícil como pareça. Então vamos ver aqui, né? Potencial de ação, né? A porta de entrada para entender tudo que está acontecendo na fisiologia cardíaca, muscular. Tudo funciona à base do potencial de ação. Vamos definir primeiramente o que é o potencial de ação. Como a gente pode ver aqui no esquema, o potencial de ação seria uma capacidade da célula. Que capacidade seria? De gerar uma corrente elétrica, ou seja, a capacidade da célula de gerar eletricidade. E também de direcionar essa eletricidade, que seria assim. Ela tem a capacidade tanto de gerar como de direcionar a eletricidade. Mas antes de entender como se gera, como acontece esse potencial de ação, temos que entender outras coisas básicas sobre a membrana da célula. Tá? Primeiramente, temos que entender a diferença que existe através da membrana. O potencial de ação é possível graças à diferença de certas substâncias entre o meio externo e o meio interno. Essas substâncias eu aposto que vocês já conhecem, né? Vamos ver agora. Aqui temos nossa membrana e vamos colocar as substâncias que mais chamam a atenção, que mais se usam no potencial de ação, que são os íons. Como exemplo, temos aqui o sódio, que se encontra predominantemente na parte do meio externo, e o potássio, que predominantemente se encontra na parte do meio interno. Os dois se encontram nos dois meios, só que um tem maior quantidade internamente, que no caso o potássio, e o outro tem maior quantidade externamente, que seria o sódio. Os dois íons são positivos, uma coisa que estudante de medicina confunde achando que um íon é negativo ou positivo. Não, os dois são positivos. E aunque aconteceu uma troca, né, se a gente aproximar aqui e ver que acontece uma troca, normalmente o interior da célula sempre vai se manter negativa, por conta de outro elemento, além desses íons, que se chamam que seriam os aniões não difundíveis. Os aniões não difundíveis são os elementos que mantêm o interior da célula normalmente negativa. Porque sim, a célula normalmente no interior, na parte do lado interno da membrana, quando ela está assim no estado normal, se encontra num período negativo. Mas o estranho é que ela também está cheia de potássio. E o potássio é um íon positivo. Então, como assim, né? Como a membrana, a parte interna da célula, vai ser negativa, sendo que ela está cheia de um íon, que inclusive é maior que o próprio sódio, que também é positivo. É por conta dessa substância aí. Pode ser proteína, entre outras substâncias, mas o importante é que ela é uma substância muito grande, muito negativa e que não pode ser difundível, ou seja, você não pode pegar essa proteína e jogar para fora, tirar para fora. Então sempre o meio interno vai querer tentar ser negativo. E aí que entra o potencial de ação, porque a gente vai descobrir como que vamos transformar esse meio que é negativo em um meio positivo para poder fazer funções da célula, como sinalizar, mandar mensagem, entre outras coisas que acontecem quando você consegue positivizar a célula. No caso aí, temos, para começar, o potencial de repouso. O potencial de repouso seria o potencial, ou seja, a carga elétrica que a célula contém no interior dela quando estão sem nenhum estímulo, sem nada ao redor, nada, né? Eu coloquei um exemplo aqui, que é a carga elétrica que se encontra dentro de uma neurona, quando está em repouso, quando não está fazendo nada, que seria de menos 90 milivolts. Seria o normal. Muitas células, cada uma tem, né, a sua carga negativa de repouso. Eu peguei isso só como exemplo, mas pode variar. Mas sempre vai ser negativa. Aproximando-nos à parte interna aqui da célula, a gente vai ver que existem duas proteínas que ajudam a manter esse potencial dessa forma, ou seja, a manter o repouso. Uma é a bomba de sódio e potássio. O que ela vai fazer, gente? Ela vai pegar 3 sódio, tirar para fora e absorver 2 potássios. Também outro elemento que ajuda a manter a parte negativa interna da célula é um canal que se chama canal de potássio, ou de saída de potássio. Ou seja, dessa forma não vai acumular potássio excessivamente dentro da célula. A bomba vai estar trabalhando para não se acumular sódio.
também vai colocar potássio para dentro. Agora, para não acumular o potássio suficiente para essa carga negativa de menos 90 aumentar, também temos os canais por onde o potássio escapa. Isso seria numa célula de repouso. Aqui a intenção da célula não é virar positiva, ela quer manter a negatividade. Porque quando ela virar positiva é quando ela vai ter que trabalhar. E é isso que seria o que a gente vai estudar agora, que é a geração do potencial de ação. Como é possível que essa célula que está se mantendo nesse estado negativo passar para o estado positivo? Eu vou explicar de forma básica, simplesinha, daí vamos para os detalhes mais importantes. Começando aqui, colocamos uma membrana. Primeiro, temos a parte positiva fora e a parte negativa dentro. Isso é uma membrana de uma célula que está em repouso. O que acontece? Tem que chegar um estímulo externo. Não é que a célula de repente vai acordar. Não, agora eu quero mudar de polaridade, quero virar positiva. Não, vai vir um estímulo externo. O estímulo pode ser muita coisa. Uma outra carga elétrica, pode ser uma hormona, um neurotransmissor, muito tipo de substâncias. Isso não me interessa muito. O que me interessa é que esse estímulo tenha a capacidade de fazer que a célula mude de polaridade. O que significa isso? Que depois do estímulo, estimular a membrana, né, valga a redundância, a célula vai mudar de polaridade, virando ela na parte interna, ou seja, no meio interno da célula positiva e no meio externo negativa. Isso seria a geração do potencial de ação a grandes riscos, mas agora a gente vai estudar como isso acontece no passo a passo. Agora vamos ver como se gera isso e também vamos falar um pouquinho dos tipos de potencial de ação. Como eu falei, existem tipos de potencial de ação. Não toda célula faz a mesma e não todas faz o mesmo jeito. São duas principais formas que o nosso corpo consegue fazer o potencial de ação, ou seja, as células, no caso. Seriam dois. Potencial de ação espiga, que já vamos falar por que se chama de espiga, e potencial de ação em meseta, que já também vamos conhecer porque se chama desse jeito aí. Agora, vamos começar com o primeiro de todos, o espiga. Seguramente, se você ouviu o potencial de ação espiga, você tem que lembrar dessa imagem aqui. É um clássico essa imagem aqui, usada sempre para explicar potencial de ação. Hoje vamos explicar de onde vem essa imagem e como funciona. Primeiro, de onde vem? Essa é uma máquina que tem a capacidade de medir a atividade elétrica dentro da célula. Ou seja, a gente coloca uma agulha de metal dentro da célula e ela transmite o que está acontecendo, né, o potencial de ação da célula, por meio dessa gráfica aqui. Mas o que significa essa gráfica? Ou seja, o que está acontecendo em cada parte da gráfica? Isso que eu quero que vocês entendam. Não como funciona a gráfica, senão o que ela está querendo te dizer. Vamos estudar agora a gráfica, então? Começamos, então. Aqui, trazemos nossa gráfica de um jeito um pouco maior, né? E vamos ver que a gráfica vai ter umas quantas partes. Que a primeira seria a RP, que é o repouso. Tá? Quando estamos no repouso da membrana. Seria a linha nula aí que não tem, é porque não está acontecendo nada. Logo, tem uma parte da gráfica que vai ir subindo, aumentando. Isso significa que a soma... Isso significa que a positividade da célula está aumentando. Essa parte daí se chama despolarização. Quando chegou o estímulo e está começando a aumentar a carga positiva dentro da célula. Logo, temos a última parte aqui, o pico, a ponta, a crista, a última, tipo, o máximo de positividade que a célula pode ter. E logo vai cair novamente, né? Aí, né? Viu? Caiu, vai caindo de novo, vai voltando negativo, porque querendo ou não, ela tem que voltar ao repouso, né? Então vai voltando negativo. No processo de virar negativo se chama repolarização. A membrana vai voltar ao estado negativo. Chega a um ponto onde ela ficou tão negativa que inclusive ela fica mais negativa que o repouso. Que o repouso, por exemplo, pode ser menos 90, ele fica menos 94, menos 95. Então, ainda é negativo demais. Esse período aqui onde a membrana fica, a célula fica negativa demais, se chama hiperpolarização. Logo disso, da hiperpolarização, a célula tem um mecanismo por onde ela volta ao estado normal de repouso, esperando novamente outro impulso. Seria isso a grandes rasgos, mas vamos explicar passo a passo o que está acontecendo em cada parte. Vamos começar com o período de repouso. Repouso não tem segredo. E aqui vamos explicar junto com os íons mais usados, que são o sódio e o potássio, do potencial espiga. Detalhe interessante, que se chama espiga, que se vocês verem aí, parece uma espiga de milho, né? Ela tem uma ponta aí, por isso se chama espiga.
é um potencial de ação que é muito rápido, tipo, dura 0,1 segundo, 0,5 segundo, dependendo da neurona e do tipo de transmissão, mas normalmente ele é muito rápido, né? Ele é fugaz, tá? E ele é usado muito pelo sistema nervoso, né? Nas neuronas em geral. Agora, quando estamos em repouso, estamos assim, fora está positivo e está cheio de sódio. Dentro está negativo e está cheio de potássio. Lembra que o potássio é o íon positivo. Mas por que está negativo igual aqui? Porque eu não coloquei aqui, mas aqui dentro tem proteína que ganha do potássio. Porque lembra que o potássio é positivo. Inclusive o potássio é maior que o sódio. Mas o potássio não consegue ganhar dessa proteína aí, desse anion, né? Que anion é um íon negativo. Anion gigante, não difundível, que pode ser uma proteína interna. Então o potássio está aí, mas ele não consegue positivizar a célula. E aí que vai acontecer aqui, porque a pessoa confunde, acha que quando começa o potencial de ação, o potássio já não tem nada a ver. Tem muito a ver. Por quê? Olha só. Começamos a despolarização e aí muda. Viu como mudou, gente? Ficou negativo, virou positivo aqui dentro. Mas você está vendo que tá o potássio e o sódio, os dois estão dentro da célula. Os dois entraram e aí a célula aumentou a positividade. Isso é porque esses dois íons daqui são positivos. E só quando eles se encontram trabalhando juntos, eles conseguem ganhar das proteínas negativas internas da célula. Entendeu? Para a célula virar positiva, ela precisa de potássio e de sódio. Por isso, quando acontece a repolarização e o potássio começa a sair, a célula começa a virar negativa novamente. Tem sódio aqui dentro? Tem. Mas lembra, o sódio não é suficiente. Tem que ser sódio e potássio junto. Ou dessa outra forma, não vai dar para ganhar da proteína negativa interna da célula. Se você não tem os dois juntos, não tem como. Tá? Logo, chega um ponto que sai tanto potássio, mas tanto potássio, que a célula vira mais negativa do normal. Mais negativa que o próprio repouso. Né? Lembra que nosso repouso, como esse exemplo, estava de menos 90. Agora vai virar menos 94. Por aí. Viu, gente? Então, dessa forma aqui, o sódio, que ficou sozinho, ainda dá menos conta da proteína. Por isso que ela fica mais negativa. Porque o sódio sozinho dá menos conta que o potássio. Então, o que está acontecendo aqui? Voltamos ao nosso estado de negatividade interna e positividade fora. Só que está acontecendo, está muito negativo. Isso não pode ficar assim, a gente tem que voltar a esse nível de atividade normal, que é menos 90 nesse exemplo. O que vai acontecer aqui? Vai começar a trabalhar a bomba de sódio e potássio, que é nessa partezinha aqui, né? Olha só, hiperpolarizou, logo ele começa a subir novamente. Por que começa a subir novamente? Porque aqui vai trabalhar a bomba de sódio e potássio fazendo o quê? Tirando o sódio para fora e colocando o potássio para dentro. E o potássio, aunque não consegue ganhar da proteína, ainda consegue aumentar um pouco mais a positividade, né? Indo do menos 94 a o menos 90. E dessa forma voltando ao período de quê? De repouso. E aí espera mais uma vez outro estímulo. Dessa forma é como funciona o potencial de ação em espiga. Gente, eu sei que essa parte pode parecer um pouquinho difícil e tudo. Se você não entendeu bem, não captou, volta a ver o vídeo que você vai conseguir, né? E seria isso aí, não tem outro segredo aqui não. Claro que tem uns detalhinhos a mais e tudo, mas nessa aula aqui a gente está tentando resumir para vocês o mais importante. Indo agora para o seguinte tipo de potencial de ação, que é o potencial de ação em meseta. Vamos explicar também o que é esse negócio de meseta. Primeiramente, esse potencial de ação se explica com os passos um pouco mais divididos, né? Mas no final é tudo igual, só tem uma diferença importante. A primeira diferença é que esse potencial de ação dura muito mais tempo. O outro durar 0,1 segundo, 0,3 segundos, aqui consegue durar até 0,5, 0,25 segundos. Parece pouco, nada, né? Não chega nem um segundo. Mas, para uma célula, isso é muito. São 20. Ele é de 0,1 a 0,20. Entendeu? É grande a diferença. E por que acontece isso? Esse potencial de ação não está feito só para transmitir impulso, senão para também transmitir força. E agora que vocês se imaginem alguma coisa. Se você vai empurrar um carro, você vai chegar no carro e empurrar de uma vez assim, empurrar, e tu acha que o carro vai se mexer? Não. Quando você quer empurrar um carro, você vai empurrar o carro, ou qualquer coisa pesada, né? Você vai empurrar de forma lenta e constante. Lenta e constante. Se você vem empurrar assim,
rapidinho, o carro não vai se mexer. Do mesmo jeito funciona o potencial de meseta. Porque o potencial de meseta é o potencial que existe no coração. O coração é um músculo que sempre tem peso em cima. E o coração não pode pegar e fazer uma contração assim. Ele tem que fazer uma contração constante, apertar o líquido que está chegando dentro dele, que é tão valioso, com a suficiente constância e força para ele ser expulsado para o corpo inteiro. Porque se o coração fazer isso, não vai servir para nada. Inclusive, isso é uma doença, né? Que é a fibrilação. Quando o coração está fazendo uma contração rapidinha e não manda nada aos tecidos, nada de sangue. Por quê? Porque não está fazendo uma contração lenta e com força. Ele está fazendo uma contração rápida e não tem força nenhuma. Dessa forma, por isso ele dura mais. Porque a gente vai sacrificar a velocidade para ganhar força. E esse potencial de meseta se divide em 5 fases. Fase 0, que está aí, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Vamos explicar o que acontece em cada fase. Começamos com o repouso, né? O repouso está aí, né, gente? É a mesma coisa aqui na célula, só que aqui temos um pequeno detalhe. Temos cálcio, que aqui ganha relevância. Já vamos ver por quê. Começa a fase 1. A fase 0. O que é a fase 0, gente? A fase 0 é simplesmente a despolarização. Tem alguma diferença aqui com a outra despolarização da espiga? Não. Mesma coisa. Entra sódio e ganha, junto com o potássio, a positividade interna da célula. Mesma coisa. Logo sai um pouquinho do potássio, né? Começa a repolarização. É igualzinho ao da espiga, que seria a fase 1. Só que depois dela, viu como você vê que ela acontece só um pouco, daí ela vira essa meseta, né? Essa linha que se mantém positiva, que não desce. Isso acontece na fase 2, também chamado fase de meseta. Para a célula manter essa positividade por mais tempo, e isso significar, por exemplo, para o músculo que vai se contrair por mais tempo, precisa do quê? Do cálcio. E nesse caso, na parte da meseta, na fase 2 da meseta, que é a que dura mais, que é a que soma esse 0,25 milissegundos, vai ter entrada de cálcio. E o cálcio também é um íon positivo. Então, a soma do cálcio mais o sódio mais o potássio que sobrou vai manter a célula positiva. Detalhe importante também é que quando o cálcio entra, o potássio para de sair. Tipo, abre canal de cálcio para entrar cálcio, mas ao mesmo tempo fecha canal de potássio. Você não tem potássio saindo nesse momento. Isso ajuda ainda mais ao processo de manter a positividade. Logo dos 0,25 segundos, né, os 15 minutinhos de glória, de fama do cálcio, a gente vai ter novamente a saída do potássio, né? O potássio vai sair. Esse cálcio aqui, a partir daqui, perde relevância, né, para a gente na parte do potencial de ação. No futuro, vocês vão estudar na parte de contração que ele tem uma relevância ainda, mas aqui já não. Então, esquece esse cálcio aí que a partir daqui, no potencial, ele já não tem nenhuma importância muito grande, gente, tá? Volta à fase 3, que seria voltar a repolarização. Nesse caso, está saindo, voltou a sair o cálcio, né? O potássio, começa a sair o potássio de novo, o potássio. E o que acontece? Entra de novo a célula em hiperpolarização. Saiu muito potássio e a célula está muito negativa de novo, ainda mais negativa que o próprio período de repouso. Então, do mesmo jeito, nessa parte aqui da hiperpolarização tem que voltar, né? Vai voltar a trabalhar. Olha só como ele começa a subir de novo. Essa parte que começa a subir de novo é onde a bomba de sódio e potássio está começando a trabalhar de novo. Alguns autores falam dessa parte aqui como um período refractário. Para mim, isso realmente não está errado, mas no livro do Guyton, né, que a gente lê ele, também outros livros de fisiologia, o período refractário seria outra coisa que eu vou explicar também nessa aula, mas se você estudou e essa parte de hiperpolarização também é chamada de período refractário, não estaria completamente errado. Depende muito do autor que você está lendo do livro, né? Porque normalmente tem autores que falam que o processo onde a bomba de sódio e potássio faz essa troca, né, que a gente vai ver agora, né? Aí, viu, trocou de novo para entrar de novo em período de repouso, se chama período refractário, gente. Só que isso depende muito do autor. Agora, esse seria o período refractário para algumas pessoas, eu vou explicar depois como está no Guyton, daqui a pouco a gente chega lá. Continuando então, já vimos agora período refractário. O que é esse negócio de período refractário, gente? O período refractário
é a forma de dividir os potenciais de ação. Se você estuda de outro autor, ele pode ser também outra coisa, mas agora eu vou focar no que fala no Guyton. Tá? O período refractário é aquele período que se divide em dois, absoluto e relativo. Mais que um evento, são fases do próprio potencial que a gente já estudou. Vocês já vão entender agora, vou colocar um esquema bem top. Olha aqui, gente, viu? Quando a gente vai estudar o potencial de ação, tanto o meseta ou espiga, a gente vai ver que a metade dele pertence ao período refractário absoluto. E a outra metade pertence ao período relativo, período refractário relativo. E qual que é a diferença entre ser do absoluto e ser do relativo? É que quando você está no período refractário absoluto, você não pode fazer outra despolarização. Ou seja, quando a despolarização começou aqui, não tem volta atrás e também não existe a possibilidade de fazer mais uma. Tipo, você não pode pegar e fazer outra onda em cima disso. Uma vez que você está fazendo a despolarização ou você está nesse processo, não pode ver. Por exemplo, porque lembra que aqui quem começou o potencial de ação, para entender, né? Vamos voltar, né, gente? Vamos voltar aqui. Para entender o potencial de ação, para entender como começa, lembra que aqui teve um estímulo. Quando chegou um estímulo bom o suficiente, o potencial de ação começa. Mas se chegar outro estímulo ainda aqui e ser o dobro de forte do estímulo original, você acha que a célula vai começar mais um potencial de ação? Não. Uma vez que ela começa um potencial de ação, ela já não pode começar outro. E isso se chama período refractário absoluto. Ele vai ir desde o início de uma despolarização até o início da repolarização. Uma vez que ele entra na repolarização, se aqui em qualquer dessas partes chegar um estímulo que for muito forte, igual ao que chegou aqui, nesse ponto aqui, que estimulou o próprio processo. Se aqui, qualquer desses lugares chegar um estímulo assim bem forte, bem danado, a célula pode fazer diretamente um potencial de ação, novamente, sem precisar entrar em repouso, porque normalmente ela teria que entrar em repouso e logo fazer um potencial de ação novamente. Mas chegar um estímulo suficientemente forte, daqui pode pular outro potencial de ação. Por isso se chama relativo, porque é relativo, supostamente não pode, mas chegar o estímulo forte, vai poder fazer, hein? Agora, um detalhe muito interessante, vamos voltar aqui no nosso esquema, vamos voltar um pouquinho. Um detalhinho, gente, voltamos aqui um pouquinho do espiga, é para fazer a despolarização. Vamos voltar aqui, né? Período de repouso. Muito bonito, né? A despolarização aconteceu, só que ele tem uma lei. A despolarização tem uma lei, né? E isso aplica para todos os potenciais de ação, tanto espiga como meseta, que a gente está estudando aqui, que se chama lei do tudo ou nada. O que isso significa? Lembra que esse potencial de ação que está acontecendo tem um início, que é um estímulo. Esse estímulo vai causar que entre uma pequena quantidade de sódio dentro da célula. Se esse estímulo não foi o suficiente, ou seja, se não for o suficiente, você não vai ter potencial de ação. Ou seja, se você não tiver um estímulo que deixe entrar a quantidade suficiente de sódio, você não tem potencial de ação. Isso se chama lei do tudo ou nada. Tá? E essa linha que a gente tem que superar se chama umbral. O que seria umbral? Por exemplo, na célula nervosa, ela tem que certeza passar de menos 90 a menos 65. Pode variar, né? Tem algumas células que é menos 70, tem algumas células que é menos 50, mas a ideia é, se você não consegue aumentar, se o estímulo que está chegando não consegue aumentar a positividade da célula do menos 90 ao menos 65, né, que é um limite que o Guyton fala, não vai acontecer o potencial de ação. Ou você chega no menos 65, ou você não faz potencial de ação. Isso é o que fala a lei de tudo ou nada. Você tem que chegar até o umbral. Pode chegar em cima do umbral? Pode chegar. Mas se o umbral da célula for 65 e você conseguir 66,999 negativo, não vai acontecer. Tem que ser menos 65. Se você não chegar no umbral, não acontece potencial de ação. Isso é lei de tudo ou nada. Ou você faz, ou você chega no umbral, ou não acontece. Não existe ponto meio aqui. Não existe, eu cheguei
pertinho, faltou 0,0 ponto aí para passar. Não, é igual esse professor chato aí. Se você não conseguir a nota mínima, você não passa. Ah, mas eu fiz 17,99. Não, a nota para passar é 18. Você não fez? Cara, pode faltar 0,0001 ponto que você não vai conseguir. Do mesmo jeito, pode faltar o mínimo. Não vai acontecer. Isso é lei de tudo ou nada. Ou você chega lá, ou você não consegue fazer o potencial de ação. Sendo assim, o ponto que você tem que chegar, chamado de umbral. Cada célula tem a sua própria umbral. No caso do nosso exemplo, que fala no gaito, né, é o menos 65. Certeza tem que ser do menos 90 ao menos 65. Ou não acontece potencial de ação nenhum.